podcast Desobediência Sonora, edição 131. Nessa edição, discutiremos anarquistas na Revolução Russa de 1917, com Felipe Correia, que integra o Instituto de Teoria e História Anarquista. Foi gravado em 16 de outubro de 2017, no centro da cidade de São Paulo. Outras edições deste podcast e outras correrias de Desobediência Sonora pelo desobedienciasonora.mineral.org ou pelo Facebook e YouTube. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora. E hoje aqui a gente vai receber o Felipe Correia, que ele é do ITA, Instituto de Teoria e História Anarquista. E hoje a gente vai falar um pouco da Revolução Russa e sobre os anarquistas na Revolução Russa, mais especificamente aí, comemorando esses 100 anos da Revolução Russa. Boa tarde aí, Fábio. Boa tarde, obrigado pelo convite aí. E vamos falar de anarquismo na Revolução Russa. E começando a entrevista, mais ou menos, o que seria o ITA? Fala um pouco sobre ele, o que se trata. O Instituto de Teoria e História Anarquista é uma iniciativa que a gente fundou alguns anos atrás com pesquisadores principalmente do Brasil e da África do Sul, né, que tem o objetivo de promover pesquisas sobre o anarquismo, o sindicalismo revolucionário, né, do ponto de vista histórico e teórico, né, com um novo enfoque que a gente vem promovendo, que é essa ideia de fugir das abordagens eurocêntricas, priorizar um pouco a experiência de massa do anarquismo, e a nossa ideia é, com esse projeto, poder pautar um pouco da produção de conhecimento sobre o anarquismo, que do nosso ponto de vista está muito prejudicado, né, tanto dentro quanto fora das universidades. Bom, e entrando no assunto, a gente está num cenário de comemorações, né, da Revolução Russa, e a gente vê vários eventos por aí, né, nas universidades, nos sindicatos e tudo mais. E a maioria das vezes esses debates se concentram na figura do Lenin, do Trotsky, críticas ou não muito críticas ao Stalin. E aí essa centralidade nesses personagens, vocês acham que ela é justa? Ou deixa muitas coisas de lado na obscuridade? Vocês acham que falta muita coisa aí nessa comemoração? Então, acho que tem alguns aspectos aí que precisariam ser comentados, né? O primeiro é que essa é uma história contada pelos vencedores, né? Então, evidentemente,
o processo da Revolução Russa ele vai caminhando para um processo de centralização em que os principais atores aí do projeto vão ser os bolcheviques, né? E depois essa história vai ser em grande medida contada pelos próprios bolcheviques, né? Então, como toda história contada por aqueles que venceram, né? Evidentemente que as outras forças aí no processo terminam minimizadas, né? Em segundo lugar, essa ideia de destacar as grandes figuras é ainda um modelo de construção da história, né, que foi muito comum até os anos 1960, que é essa ideia de destacar os grandes homens, né, porque a Revolução Russa ela foi muito mais do que o Lenin, ela foi muito mais do que o Trotsky, né, e o processo soviético ele foi muito mais do que o Stalin. Então, acho que um segundo elemento que a gente poderia comentar é que nós não podemos dizer que o processo da Revolução Russa foi um processo pura e simplesmente dos bolcheviques, né? Foi um processo que, quando a gente observa a história, né, de baixo para cima, ela teve uma importância fundamental das massas, né, que vão se organizar em torno dos sovietes ou dos conselhos, e os bolcheviques vão ser, num primeiro momento, um dos atores que vão estar dentro desse processo, e depois aqueles que vão terminar assumindo aí a cabeça desse processo, muitas vezes às custas, né, dos próprios conselhos, dos próprios comitês de fábrica e das próprias iniciativas dos trabalhadores, né? E finalmente a gente poderia falar que o anarquismo, em geral pouquíssimo abordado quando se fala de Revolução Russa, ele teve uma importância significativa, né, tanto nos países do oeste, ali de fronteira com Ucrânia e Polônia num primeiro momento, mas principalmente depois no eixo de Moscou e Petrogrado, e fundamentalmente na Ucrânia, onde vai se constituir a Makhnovitina, onde o anarquismo teve uma profunda força entre os camponeses, né? Então o anarquismo certamente não é uma força majoritária no processo da Revolução Russa, mas teve uma contribuição relevante, né? Teve uma contribuição significativa para o processo revolucionário e contribuiu em alguma medida com o que foi, né, desde a superação do czarismo, depois do governo provisório, com a construção dos organismos de base, né, e todo esse processo que vai culminar aí na tomada do Palácio de Inverno. E dos motivos para esse apagamento, você elencaria alguns? É uma opção política, simples desinformação dos militantes que falam sobre, calúnia, ou mesmo até também problema dos próprios anarquistas de reconfigurar sua própria história? Tem alguma coisa que você destacaria mais nesse caldo? Tem, e eu acho que com o que vale na história da Revolução Russa, né, é a mesma coisa que funciona em outros campos da história do anarquismo, né? Essa história ela vai ser muito pautada em função do contexto da Guerra Fria, né, que acaba se centralizando aí em torno do liberalismo norte-americano e desse socialismo, entre aspas, real da União Soviética, e o anarquismo ele vai acabando, ele vai ser apagado por esses dois atores, porque ele não interessa para nenhum dos lados, né? Obviamente ele não interessa para os liberais por ser uma forma de socialismo, e ele não interessa também para os socialistas justamente por ser uma versão alternativa, muitas vezes incômoda aí quando se narra o processo. Então, em primeiro lugar, eu acho que tem esse apagamento, que é um apagamento em função da própria dinâmica de polarização do mundo nessas duas alternativas, e depois tem também um pouco do papel que cabe aos anarquistas, que deixaram, durante o século XX, de ocupar espaço disputando a produção de conhecimento da história, né? Então, hoje a gente vê que, tanto nos relatos liberais quanto nos relatos socialistas, o anarquismo continua sendo apagado da história, e nesse caso da Revolução Russa é só mais um dos casos em que isso acontece, né? Mas, volto a dizer, o anarquismo na Revolução Russa teve um impacto considerável,
teve os seus limites também mostrados aí em frente ao processo, mas definitivamente não pode ser desconsiderado como um ator político relevante. Bom, já que foi relevante, então vamos entrar um pouco nessa relevância, né? No processo de construção do anarquismo na Rússia, no período que antecedeu a Revolução Russa de 17, como foi essa construção, né? Porque normalmente uma corrente ela não nasce do nada, né? Ela tem uma construção. Então como que foi essa construção? Essa construção é uma construção em comparação com a Europa, com alguns países aí da América do Norte, como os Estados Unidos, ou da América Central, como o México, Cuba, e mesmo da América do Sul, como no caso da Argentina e o Uruguai, a Rússia teve uma formação anarquista relativamente tardia, né, que se dá nos primeiros anos do século XX. Uma militância formada principalmente por jovens, né, estudantes, operários e intelectuais, e que vem dos meios social-democratas e socialistas revolucionários, que eram os dois meios de maior força, né, nesse contexto ali da passagem do século XIX para o século XX. E eles surgem, né, principalmente em pequenos círculos de defesa do terror, ou que a gente poderia chamar de propaganda pelo fato, baseados na ideia de que a função desses agrupamentos era promover atentados contra os agentes do governo, contra os policiais e contra os proprietários de terra, e trabalhar também com as expropriações de bancos, correios, lojas, fábricas, casas e etc. O marco, né, que eu considero mais relevante é o marco de 1903, quando na cidade de Białystok, né, hoje já parte da Polônia, se conforma um grupo importante chamado Czernoznamia, publicava um jornal chamado Anarquia, que vai ser exatamente o grupo importante, né, que vai promover essa estratégia aí da propaganda pelo fato e do terror na Rússia até a Revolução de 1905. Né. A Revolução de 1905 ela tem um papel absolutamente central, né, na difusão do anarquismo, porque é na esteira do processo revolucionário de 1905 que o anarquismo vai sair, né, dessa região de fronteiras ali da Ucrânia e da Polônia a oeste, e ela vai chegar ao eixo Moscou e São Petersburgo. O anarquismo cresce nesse período, e alguns autores, como no caso do Paul Avrich, ele vai falar em torno de 5 mil anarquistas estavam ativos aí entre 1905 e 1907 na Rússia. Então, é nesse momento que o anarquismo se conforma, e ele já se conforma, ele já se desenha entre 1905 e 1906, 1907, quando vai haver uma repressão muito grande, nas suas três grandes correntes. Né? A gente pode falar já nesse momento na existência de três grandes correntes anarquistas. Né? Basicamente, duas delas se chamavam anarcocomunistas e uma delas anarcossindicalista, só que, né, dentre esses anarcocomunistas aí tinham diferenças. Né? A primeira corrente é essa corrente oriunda lá do começo da formação do anarquismo na própria Rússia, se chamam anarcocomunistas e defendem essa ideia da propaganda pelo fato. Né? Uma corrente importante, mas que vai diminuindo ao longo do tempo. Tem por foco principalmente essas formas de terror que eu enunciei anteriormente, as publicações e as panfletagens. Né? Foram responsáveis aí por atos importantes na época, como as bombas no Hotel Bristol, em Varsóvia, no Café Liebman de Odessa, entre outras iniciativas aí que marcaram profundamente a história da Rússia. Há também uma outra corrente que também se chama de anarcocomunista, mas que a gente poderia entender como uma forma de educacionismo de massas, né, com inspiração no Kropotkin, que vai se constituindo ali a partir da Revolução de 1905 como a maioria dos anarquistas, e que surgem sob influência de um periódico importante chamado Chleb e Volia, que se articulava em Genebra e vai penetrando, né, na Rússia,
principalmente por meio das promoções de propaganda escrita que eram feitas nas fábricas, nas minas, entre os soldados, nos campos, e por meio de algumas iniciativas no campo organizativo, né? E finalmente se desdobra também uma terceira corrente, chamada, né, ou auto-intitulada anarco-sindicalista, que era basicamente uma corrente de anarquistas que defendiam, né, a mobilização por local de trabalho e que constituem nesse momento uma minoria e aos poucos, né, vão se fortalecendo, principalmente a partir da influência da Confederação Geral do Trabalho, que é uma organização sindicalista revolucionária francesa, fundada em 1895. E de alguma forma essas correntes dialogavam entre si, tinha algum tipo de conversa, ou elas tinham algum tipo de conflito? Dá para traçar alguma semelhança que tem entre elas e essas relações? Então, desde esse momento, né, que é um momento de ascensão do anarquismo, se formam essas três correntes, mas aqui na Rússia, isso acontece em outros lugares do mundo também, né, o que vai acontecer é que essas abordagens elas são muito diferentes, né, no que diz respeito ao entendimento do anarquismo e ao entendimento também das estratégias fundamentais que norteavam essa atuação, né? Eu acho que as principais diferenças aí entre essas correntes, né, quando alguns falam que são anarcocomunistas e outros anarcossindicalistas, na verdade eles estão se referindo um pouco à perspectiva de futuro, né? Os anarcocomunistas defendiam a criação de comunas anarquistas organizadas por local de moradia, e os anarcossindicalistas entendiam que era o sindicato que deveria fazer esse processo de transformação ou encabeçar essa reorganização da sociedade futura por local de trabalho, né? E há também diferenças relativas aos próprios meios, né? Ou seja, que tipo de iniciativa você promove como principal peça de uma transformação revolucionária, né? Uma iniciativa de massas, e quando eu falo iniciativa de massa eu estou falando de organização de sindicalismo, ou eu estou falando de educação das massas trabalhadoras, ou eu estou falando ainda, né, dessas iniciativas da propaganda pelo fato que tinha a ideia de que a violência revolucionária poderia funcionar como um gatilho e levar as massas, né, impulsionar as massas para um projeto revolucionário. Eram diferenças muito significativas, e houve de fato algumas tentativas de diálogo entre essas correntes, mas nunca foi possível na Rússia um processo de unificação mais significativo, e mesmo quando se conformou um pouco mais adiante as federações anarquistas e as iniciativas, em geral, elas eram iniciativas com pouquíssima organicidade, com pouquíssima unidade estratégica, né, e havia conflitos entre essas várias correntes, entre os próprios grupos, de maneira que nós podemos dizer que nesse momento, e isso vale, né, até o processo revolucionário de 17, mesmo depois, o anarquismo na Rússia ele se caracterizou sempre por uma pluralidade muito grande de concepções, e que a posteriori vai ser avaliada por muitos dos anarquistas como motivo de sua fraqueza, e uma das razões desses anarquistas não terem conseguido intervir na realidade da maneira como deveriam. E essa estratégia dos anarcocomunistas de comuna seria uma espécie de embrião do que seriam os soviets, por exemplo? Então, tem uma questão muito interessante na Revolução Russa, né, que quando a gente começa a estudar o processo de emergência, né, dos conselhos ou dos soviets ali em 1905, o que acontece na realidade é que naquele momento a gente não tinha nenhuma corrente anarquista, nenhuma corrente bolchevique e nenhuma outra corrente significativa que estivesse pautando o desenvolvimento ou mesmo a criação desses organismos, né? Eu tenho tendido a compreender a formação dos sovietes cada vez mais como uma iniciativa espontânea das massas, né, e que responde um pouco a uma cultura, a uma tradição de lutas, né, que já vinha presente
naquela população, né, desde os levantes camponeses do Razin, do Pugachev e outras iniciativas aí, posteriores, né, como o niilismo, o populismo, e essa influência do MIR e de outras iniciativas ali, aquilo se conforma de uma certa maneira que as massas vão tomando determinadas iniciativas para o controle da sua própria vida, né? O que acontece é, num determinado momento, o programa dos anarquistas ele é muito próximo dessa aspiração das massas, né? Só que é no momento de conectar uma coisa com a outra, né, que se dão os problemas, que se dão os conflitos, e o anarquismo ele tem uma certa dificuldade de se conectar com esse movimento popular profundamente radicalizado, que em linhas gerais vai muito no sentido das suas próprias aspirações, né? E, portanto, essa ideia do anarcocomunismo ali russo, né, sem dúvida dialoga com essa estratégia organizativa que emerge aí no contexto de 1905 e de entender os conselhos como órgãos de autogestão, né? Mas, sem dúvida, o anarquismo incorpora algo mais do que essa tradição espontânea, né? Vai trazer a essa tradição espontânea a influência não só dos grandes clássicos do pensamento anarquista, como, por exemplo, o Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, mas também de iniciativas práticas, aí, em especial do anarquismo francês, né, destacadamente a experiência da já mencionada Confederação Geral do Trabalho, né, que teve aí Fernand Pellotier, Émile Pouget e outras figuras importantes aí na sua conformação, e também na propaganda pelo fato francesa, que teve aí Ravachol, Émile Armand e outros personagens a sua influência, né? Então eu acho que o anarquismo na Rússia ele significa um pouco o resultado desse processo que bebe um pouco na tradição popular russa, que era bem libertária nesse contexto, e também a partir dessas outras experiências clássicas, aí, em especial do anarquismo francês. Bom, a gente falou mais ou menos um panorama geral de formação. Agora, indo direto para a Revolução Russa, nesse período, depois da repressão que teve nessa consolidação inicial, como que foi os anarquistas, como que eles se consolidaram na Revolução Russa, no seu início, durante? Então, esse processo de 1905 que eu estava falando, né, de ascensão do anarquismo, ele foi profundamente marcado por uma repressão em 1906, encabeçada pelo Stolypin, né, que era primeiro-ministro do czar, que vai investir radicalmente na pacificação da Rússia e vai promover julgamentos sumários, prisões, deportar uma série de trabalhadores e de anarquistas para realização de trabalhos forçados, vai condenar uma série deles a penas de morte, outros tantos vão se exilar, vão se suicidar. Então, esse processo de repressão, ele teve uma profundidade muito grande na Rússia, né? E os anarquistas só vão começar a se rearticular em 1911 e até 1916 esse processo vai estar ainda, né, sendo desenvolvido, né? Para completar o cenário complicado, né, ainda esse ano de 1916 foi difícil na Rússia porque implicou uma série de conflitos derivados daquela ideia do Manifesto dos 16, que foi assinado pelo Kropotkin, pelo Jean Grave, em defesa dos aliados no contexto da Primeira Guerra, e esse conflito vai ter um papel importante no anarquismo russo, de maneira que o anarquismo chega em 1917 existente, retomando as suas iniciativas, mas também fragmentado como sempre, e especialmente por essa polêmica de 1916. Né? O que vai acontecer é que o processo da Revolução de Fevereiro de 1917 ele vai ser importantíssimo porque há, né, no contexto do governo provisório, uma anistia política que vai libertar praticamente a totalidade dos anarquistas que se encontravam presos e vai permitir a volta do exílio, né, também de uma série de outros anarquistas que tinham tido que ir para o exílio. Né? Então,
no contexto da Revolução de Fevereiro e dessa abertura política que vai acontecendo, você vai tendo um retorno progressivo, né, que vai aí de fevereiro, março e vai se estendendo até a metade do ano, né, de praticamente todos os militantes mais ativos, né, do anarquismo russo vão retornar à Rússia nesse contexto, né? E é nesse momento que se articulam, né, duas grandes federações anarquistas nos principais grandes centros da Rússia, né? Se forma a Federação de Anarquistas de Petrogrado, ainda em fevereiro de 17, e se forma no mês seguinte, de março, a Federação de Grupos Anarquistas de Moscou. O anarquismo, a partir da Revolução de Fevereiro, volta a se estabelecer nas grandes cidades e continua trabalhando com esse modelo que mais adiante vai ser chamado, né, do modelo de síntese, que partia da ideia que você unia, né, todos aqueles que se entendessem como anarquistas a partir de grandes linhas de princípios, né, e você atuava com um grau significativo de autonomia, né, dos grupos e dos indivíduos dentro dos grupos, de maneira que não havia, né, a necessidade de um programa único, de uma estratégia comum, e os grupos, os indivíduos pudessem ter essa autonomia, né. O que vai acontecer nesse momento posterior à Revolução de Fevereiro é que vai haver uma aproximação muito grande dos anarquistas com os bolcheviques, né? Os anarquistas, eles se juntam aos bolcheviques tanto no combate ao governo provisório quanto no combate dessa tese de que a Rússia precisaria passar primeiro por uma revolução burguesa para depois fazer uma revolução socialista, né? Os bolcheviques rompiam com essas ideias de apoio ao governo provisório e de defesa desse etapismo revolucionário, assim como os anarquistas, que também terminaram empolgados aí com algumas ideias manifestadas por Lenin, em particular nas suas teses de abril e depois no seu livro Estado e Revolução, né, quando os anarquistas se aproximam de vez dos bolcheviques e vão fazer com eles uma frente, né, para o combate ao governo provisório, para o combate a essa ideia da revolução em etapas e pela defesa das comissões de fábricas contra os sindicatos que vinham sendo aparelhados pelos mencheviques, né? O que eu acredito é que havia nesse momento, né, como eu já disse, uma consonância grande, né, como havia ali no período de 1905 dos anarquistas com as bases, né, com os sovietes que são retomados, com as comissões de fábricas e outras iniciativas dos próprios trabalhadores, mas o anarquismo nesse momento já não contava com grande força, com grande organização, abrindo já nesse momento, de certa forma, o espaço para os bolcheviques, né? Então o anarquismo chega no contexto de outubro de 1917, exatamente nesse momento, né? Um momento de reorganização, de rearticulação organizativa, mas, né, sem grandes preocupações estratégicas e programáticas e com uma proximidade grande com os bolcheviques e, ao mesmo tempo, abrindo um certo espaço para eles em função das suas dificuldades e dos seus limites em termos de força e em termos de organização. E essa relação com os bolcheviques, ela foi conflituosa ou até esse momento não teve tantos problemas? Então, essa relação ela funcionou bem até a insurreição de outubro, né? Porque o que vai acontecendo, né, é que alguns meses antes da insurreição de outubro, né, em particular aí do meio do ano de 1917 para frente, os anarquistas vão se armando, né, entendendo que seria necessário uma participação armada considerável no processo revolucionário, e esses anarquistas eles vão, por meio das armas, atuando em duas iniciativas, né? Por um lado, participando junto com os bolcheviques aí de iniciativas como a Guarda Vermelha e o Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado, onde esses anarquistas conformam minorias,
e também constituindo o que a gente chama hoje em dia de guardas negras, né, em particular na Ucrânia e em Moscou, que eram organismos de defesa armada anarquistas, né? E os anarquistas vão tentando, né, desde esse primeiro momento, articular suas organizações, né, melhorar o processo organizativo durante 1917 e 1918, mas sem grande sucesso, né? O que vai acabar acontecendo é, com a tomada do Palácio de Inverno, os anarquistas eles começam a conhecer uma face dos bolcheviques que até então não estava muito evidente para eles, né? Isso vai acontecendo em várias circunstâncias, né? Os anarquistas eles vão começar a discordar com a atuação dos bolcheviques nos sovietes de Moscou e de Petrogrado, né, defendendo cada vez mais uma posição centralizada em torno do próprio partido. Os anarquistas vão ficar insatisfeitos quando se mostra, né, quando se caracteriza a formação de um soviete central pós-insurreição, quando os anarquistas querem participar desse soviete e os bolcheviques proíbem, né, a participação de qualquer outra força política, né, e terminam permitindo a participação somente dos próprios bolcheviques. Depois, quando os bolcheviques anunciam o governo soviético, né, quando fazem a primeira defesa do Estado, né, com esses termos em novembro de 17, e quando no mês seguinte, em dezembro, eles anunciam a estatização da economia, depois do fracasso aí das experiências de cogestão, né? Então, no início de 18, e veja você, a gente está falando de um processo revolucionário que aconteceu em outubro, e de um processo que de outubro a dezembro, né, já vai se centralizando cada vez mais, ou seja, vai retirando o poder das iniciativas de base, como os conselhos, os sovietes, as comissões de fábrica, e vai centralizando esse poder cada vez mais nas mãos do partido, de maneira que no começo de 1918, né, 3, 4 meses depois do processo revolucionário, os anarquistas já vão começar a criticar publicamente os bolcheviques em função desse processo de centralização, né? Essas relações elas vão se tornando cada vez mais complicadas com os bolcheviques, e há, em alguma maneira, 3 grandes fatores aí que vão permitir ou vão oferecer as bases para a primeira onda de repressão dos bolcheviques aos anarquistas, né? O que acontece, basicamente, é que, em primeiro lugar, existem críticas ao governo dos bolcheviques a partir do começo de 1918, acusando os bolcheviques de estarem promovendo não uma revolução social, mas um golpe de Estado contra os próprios trabalhadores e os aliados, né, dos próprios bolcheviques. Em segundo lugar, os anarquistas criticavam duramente o Tratado de Brest-Litovsk, estabelecido em março de 1918, né, quando, para sair da Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques eles vão ceder um território importante, né, não só em tamanho, mas também do ponto de vista daquilo que produzia economicamente, vai ceder para os alemães, e para os anarquistas isso significava uma atitude de submissão ao imperialismo alemão, e os anarquistas apontavam a via de transformar o processo de guerra em revolução social. E em terceiro lugar, finalmente, os anarquistas, quando vão criando, né, as guardas negras na Ucrânia e em Moscou, e esses destacamentos armados, né, para propaganda e para as expropriações, vão avançando e também vão enfrentando determinados problemas de disciplina, quando eles começam a fugir às deliberações, né, das organizações que os coordenavam, isso vai servir, né, como o primeiro motivo para agir por parte dos bolcheviques. E o que nós vamos ver então são basicamente 4 grandes ondas de repressão que vão acontecer em 1918, 1919, 1920 e 1921, ondas essas que vão acabar contribuindo diretamente com o refluxo do anarquismo na Rússia e apontar aí para
uma expressão já muitíssimo limitada depois disso. E dentro da historiografia anarquista, como que tem se visto isso? Essa escalada autoritária do bolchevismo? Se eles deram uma recuada num momento estrategicamente, ou se as condições materiais ali do momento fez com que eles fizessem uma análise para centralizar e que nascesse esse autoritarismo? Então, o que em geral tem se colocado na historiografia anarquista, e isso vai muito na mesma direção que os próprios anarquistas, a partir de 1918, começam a criticar, é que, na verdade, o processo de outubro, né, ele é um processo que se inicia, né, como uma revolução de massas, e o que vai acontecer nos meses seguintes, né, é que essa revolução popular, com uma participação ampla das massas, ela vai sendo substituída, né, por um processo de mudança encabeçado pelos bolcheviques, que vai ocupar, né, dentro do Estado uma posição de privilégio e, num segundo momento, passar a subjugar esses próprios trabalhadores que contribuíram diretamente com o processo revolucionário, né. Aí existem duas interpretações, né, uma, se as teses de Abril, o Estado e a Revolução, e um pouco essas posições ali demonstradas não só pelo Lenin, mas pelos bolcheviques em geral, pré-revolução ou pré-insurreição de outubro, era de fato, né, uma proposta libertária de revolução, ou se aquilo de fato serviu para dialogar com um conjunto mais amplo das massas, de maneira que a revolução pudesse ser apropriada depois, né. A questão que se coloca, né, da maneira como a historiografia vem sendo pensada hoje em dia, é que o processo revolucionário ele foi sendo, desde 1918, apropriado, né, pelo Partido Comunista. Todas as forças, né, inclusive as forças revolucionárias, socialistas de esquerda, etc., elas vão sendo suprimidas, né, e acusadas de criminosas, de contra-revolucionárias, etc. E o que vai acontecendo é que um setor desse movimento de expressão revolucionária vai se convertendo numa burocracia que, dentro de algum tempo, passa a administrar o Estado e se constitui numa nova classe dominante, né? A grande crítica que a historiografia anarquista tem colocado a esse processo é que a insurreição de outubro, né, longe de caminhar para um processo de emancipação das massas, de emancipação dos trabalhadores, do campesinato e etc., foi um processo em que existe, né, a substituição de uma antiga classe dominante por outra, a reconfiguração das relações de exploração e de dominação, mas a continuidade, né, a manutenção de uma sociedade de classes, a manutenção da desigualdade e a manutenção das relações de opressão em todas as esferas da vida, né? Então é em geral por aí que a historiografia vai caminhando, certamente entendendo que haviam, né, determinadas condições ali que foram contribuindo para que essas decisões fossem sendo tomadas, mas também por uma iniciativa, por um programa dos próprios bolcheviques, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a história da Makhnovitino, a gente vai vendo que existe claramente essa dinâmica de acordo, de uma aliança tática, e que essa aliança vai sendo traída pouco tempo depois, e você tem, por exemplo, processos aí de traição muito aberto por parte dos bolcheviques, de fuzilamento dos makhnovistas pelas costas, né, da traição de acordos militares para combate tanto dos brancos quanto dos alemães e etc. Então, a historiografia vai caminhar um pouco por esse sentido, tentando conciliar essa análise estrutural, mas também as decisões políticas e o programa dos próprios bolcheviques, que foi sendo promovido, né, com a utilização das armas, com a troca, né, de quantidade e qualidade de alimentação em função do apoio às suas próprias posições políticas, no momento em que os bolcheviques começam a controlar, né, a distribuição da comida e outras ferramentas aí que para os anarquistas sempre pareceram
extrapolar os limites da ética revolucionária, né? Vamos ouvir uma música aqui e a gente já volta. You talk about revolution, oh that's fine. But what are you going to be doing come the time? Are you gonna be the big man, the Tommy gun? We talk of freedom when the blood begins to run. Freedom has no value, if violence is the price. I want your revolution, I want anarchy and peace. You talk about fight power, you violence as your soul. You speak of liberation, and when the people roll, ain't these people roll right now with villains for their feet. Just another set of peanuts, their rifles are to me. But what about those people who don't want your new restrictions? Those that disagree with you and have their own convictions. You say they've got it wrong because they don't agree with you. So when the revolution comes, you have to run through. You say that revolution bring freedom for us all. Well, freedom just ain't freedom when your back's against the wall. You talk about fame power with violence as your tool. You speak of liberation, and when the people roll, well, ain't the people roll right now with dirt for their feet. Just another set of beers, they're up for sons of me. Will you indoctrinate the masses to serve your new regime? And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details can be left to British Rail, where Cyclone B succeeded, Nazi gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. We've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about fight power, with violence as your tool. You speak of liberation, and when the people roll, well, ain't the people roll right now with those for their feet. Just another set of beers, they're up for such a me. Vive la révolution! People of the world unite! Stand up, men of courage! It's your job to fight! All ain't very easy, this revolution can. But when you start to really play, things won't be quite the same. Your intellectual theories on how it's going to be. They seem to take into account the true reality. And the truth of what you're saying, as you sit there
change for all the death that their ideas created. It's just the same fascistic games, but the rules aren't clearly stated. Nothing's really different, cause all government's the same. They can call it freedom, but slavery is the game. There's nothing that you offer, and the dream of last year's hero. The truth of revolution, brother. Brother, 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 brother. Estamos aí de volta, falando aí da repressão pós-outubro e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho mais o que foi outubro, né? Como que foi essa tomada, se já tinha um processo revolucionário consolidado ou se foi a partir desse momento, como que foi isso e a partir desse momento, como que foi a repressão às oposições, né? Em relação ao Partido Comunista que estava no poder. Aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre os intelectuais, artistas, quem se opunha ao regime. Legal. Basicamente, a gente pode entender que de fevereiro a outubro, né, o que vai acontecendo é uma crescente, né? Ou seja, você vai tendo um processo maior de envolvimento das massas, você vai tendo a adesão, né, de uma série de setores, aí, como por exemplo das Forças Armadas, que vão se juntando, né, ao processo revolucionário, a criação de iniciativas armadas, a tomada de poder nos lugares de moradia e de trabalho, né, pelas iniciativas aí, como os próprios conselhos, como os próprios comitês de fábrica e tudo isso, de maneira que quando a gente fala em outubro, né, a gente fala do cume de um processo que vinha se radicalizando, né, durante o ano de 1917 e que tem nessa ideia da tomada do Palácio de Inverno, né, em que alguns anarquistas inclusive participam, né, mas que é, vamos dizer assim, algo que simboliza e que coroa, né, o processo que vinha acontecendo já há alguns meses, né? Esse processo de radicalização que, pelo menos na leitura que eu faço, foi um processo de radicalização de massas e que teve um nível aí de emancipação dos trabalhadores pelos próprios trabalhadores, vamos dizer assim, que foi significativo, principalmente com a retomada dessas iniciativas de mobilização espontâneas e populares e autônomas, autogestionárias, a gente poderia chamar hoje em dia, que eram, né, os próprios sovietes, né? E diferentemente do que o Lenin e outros bolcheviques sustentaram, né, até os anos 20, o que vai acabar acontecendo é que a partir de 1918 você já tem uma repressão muito significativo, né, das forças socialistas revolucionárias de oposição, né? A primeira onda de repressão dos bolcheviques, no caso contra os anarquistas, que foram aqueles que primeiro sofreram, né, essa repressão, ela data de abril de 1918, né, quando a Tcheca ela prende 500 anarquistas, mata 40 e toma 26 centros anarquistas em Moscou, né, seguida aí no mês seguinte do fechamento de vários jornais anarquistas, né, como Anarquia, o Golostruda, e obrigando vários anarquistas a se deslocarem para a região da Ucrânia, né. Isso vai retomar aquele terror anarquista do começo do século XX, que nesse momento vai ser inclusive voltado contra os próprios bolcheviques, né? Em setembro de 1918, os anarquistas eles soltam uma bomba no comitê do Partido Comunista em Moscou, né? Matam 12 pessoas, vão ferir várias outras e a repressão bolchevique se intensifica nesse momento, né? Num segundo momento, né, já em 1919, existe uma segunda onda de repressão, já no contexto da própria guerra civil e de um acordo dos anarquistas com os bolcheviques para o combate aos brancos, né? Esse é um processo que, a partir de 1919, se torna muito evidente no campo do anarquismo, quando a maioria dos anarquistas defende, né, apesar da repressão que havia acontecido, uma aliança tática
com os bolcheviques, né? Vários anarquistas vão ser soldados, inclusive oficiais do Exército Vermelho, e existe uma aproximação considerável aí de anarquistas e o governo bolchevique. Aproximação essa que algumas vezes funciona do ponto de vista das alianças mais táticas, e por um outro lado você vai tendo anarquistas se convertendo em bolcheviques, né? A segunda onda de repressão bolchevique, especialmente aos anarquistas, vai atingir, né, os intelectuais anarco-sindicalistas e membros da Confederação Nabat, que era uma confederação de organizações anarquistas fundada na Ucrânia em 1918, né? E essa onda de repressão vai levar presos uma série de anarquistas, atingindo, né, até esse momento, principalmente os anarquistas que faziam crítica ao governo, né? Então, a gente vê que aquela ideia de que os bolcheviques estavam somente atentando contra os criminosos, e depois eles mudam esse discurso, falam que estavam reprimindo somente aqueles que estavam em armas contra o governo soviético, né? Aqui a gente já vê que a própria intelectualidade que escrevia contra, né, os bolcheviques, ou que se conformava ali como governo soviético, já estava sendo reprimido também, né? E aqui é importante destacar o que foi a conformação na Ucrânia disso que a gente chama que é a Makhnovitina, né? A Makhnovitina, esse nome se relaciona, né, à figura do Néstor Makhno, um anarquista que começa em 1917 a encabeçar, né, unidades armadas para expropriação de terras, e que com o Tratado de Brest-Litovsk em 1918 e com a cessão, né, de onde estava, né, a sua principal região, que é a região de Guliai-Polé, né, na Ucrânia, aos alemães, existe uma indignação, né, do Makhno e das suas forças contra os bolcheviques, e a partir de julho de 1918 se forma aquilo que vai se chamar o Exército Insurrecional Revolucionário da Ucrânia, né, que vai combater, por um lado, os brancos e, por outro, os alemães que estavam tentando tomar as terras que lhes haviam sido concedidas, né, no contexto da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, a Makhnovitina vai libertar, né, toda uma região de camponeses, né, dessa parte de Guliai-Polé. As terras ali foram socializadas e se constituíram comunas camponesas, e se configurou um conselho militar revolucionário. E é importante dizer que a Makhnovitina também vai se apoiar sobre um exército voluntário, com eleição dos seus próprios oficiais, presença de inúmeros judeus e uma submissão política às suas bases, né? Ou seja, se tratava de um exército, mas com uma forma, né, anti-autoritária e muito distinta daquilo que vai ser o Exército Vermelho, né? A própria composição, né, da Makhnovitina, inclusive das suas grandes lideranças militares e das suas grandes lideranças de massa, vai ser uma composição imensamente majoritária de camponeses, né? Então isso também distingue essa força de outras, ou seja, não eram intelectuais, não eram pessoas oriundas aí das classes superiores e que vieram apoiar o processo revolucionário, mas eram de fato camponeses que estavam protagonizando, né, o seu próprio processo revolucionário, né? A Makhnovitina, ela foi vítima não só do ataque militar, né, mas também da difamação. Todo e qualquer livro aí da historiografia da União Soviética ou da própria Revolução Russa vai contar, né, uma série de inverdades aí sobre o que foi a Makhnovitina, dizendo que eram criminosos, ladrões, antissemitas e outras afirmações que não têm nenhum fundamento historiográfico, né? O que vai acontecer é que a Makhnovitina vai se aliar com os bolcheviques duas vezes, em março de 19 e em outubro de 1920. O exército insurrecional makhnovista vai se transformar
né, vai se agregar ao Exército Vermelho, e nas duas vezes os bolcheviques traem essa aliança. Né? Na primeira aliança de março de 19, um mês depois, os bolcheviques já estavam falando que o Makhno era o contra-revolucionário, e 2 meses depois a Tcheca tentou assassinar, né, o próprio Makhno. E depois, na segunda tentativa, né, na segunda aliança que acontece em outubro de 20, né, o Makhno ele vai colocar como condição do seu apoio, né, a libertação de prisioneiros anarquistas e a liberdade de expressão aos anarquistas, o que já prova, né, nos próprios termos desse acordo, que havia repressão aos anarquistas nesse momento. E no momento em que a Makhnovitina consegue derrotar, né, os brancos, novamente os bolcheviques eles traem o acordo e partem para sua terceira onda de repressão aos anarquistas, que vai se dar em novembro de 1920, quando os bolcheviques armam uma emboscada na região da Crimeia e os makhnovistas são atacados pelas costas, né? Vários deles são fuzilados, outros conseguem fugir, e também os bolcheviques nesse mesmo momento atacam, né, a comuna de Guliái-Polé, terminando com todo o seu processo revolucionário e submetendo aquela região ao próprio controle dos bolcheviques. E você, numa dessas comemorações e debates da Revolução Russa, em uma mesa sobre o anarquismo, surgiu uma que o exército bolchevique teve que chamar soldados de uma parte que não falava a mesma língua dos camponeses da Makhnovtina, porque tinha falhado várias vezes quando foram soldados que falavam a mesma língua e viam que aquela propaganda era mentirosa. O que aconteceu? Então, o exército makhnovista ele era um exército muito popular, né? E essa difamação, né, ela acontecia ali durante o processo de guerra, para o processo revolucionário, né? Mas o que acabava acontecendo é que nas bases do próprio exército, quando chegava, né, um exército bolchevique para reprimir a Makhnovitina, e havia ali algum tipo de interação entre as tropas, né, se via, né, evidentemente, que a Makhnovitina era composta de camponeses, revolucionários, socialistas, e por várias vezes as bases aí do exército bolchevique se negou, né, a atacar os makhnovistas, né? Então, portanto, nessa hipótese, nessa operação aí de novembro de 1920, que foi comandada pelo Trotsky, né, foi necessário justamente trazer tropas, né, de outras regiões que não pudessem se comunicar com o exército makhnovista, justamente no intuito de não se solidarizar aquela causa, aqueles trabalhadores, e que, portanto, pudessem cumprir essa ordem, né, de acabar com aquela força revolucionária que, em alguma medida, complicava, né, a apropriação do processo revolucionário por parte dos bolcheviques. Né? E foi isso que foi feito, e foi dessa maneira que eles conseguiram, em alguma medida, terminar com essa iniciativa da Makhnovitina com base na força das armas. Né? E isso, em alguma medida, né, inaugurou, né, o cenário para o que eu chamo de quarta onda de repressão bolchevique, né, que na verdade se dá em função de uma retomada tanto da influência dos anarcossindicalistas quanto, né, da própria retomada em algumas cidades das ideias anarquistas e sindicalistas, né? É nesse momento, por exemplo, que aparece, né, no campo do marxismo a oposição operária, que ela vai ser acusada, a meu ver, injustamente, né, de desvio anarquista e sindicalista, né? A oposição, que é uma expressão menos autoritária, vamos dizer assim, que o bolchevismo no campo do marxismo, né? E algumas retomadas aí pelas bases das posições sindicalistas que circulavam anteriormente. É importante colocar que no começo de 1921, o Lenin, né, com receio desse revival aí do sindicalismo de intenção revolucionária, né, ele vai censurar
algumas obras, né, do Bakunin e do Kropotkin, vai censurar autores como o sindicalista revolucionário e anarquista Fernando Pelloutier, né, no intuito de diminuir a influência desse tipo de ideia entre as massas. E os anarquistas terminam contribuindo, né, no começo de 1921, ainda que de maneira reduzida, com a radicalização do que foi o processo da insurreição de Kronstadt em 1921. Os anarquistas sempre constituíram uma força importantíssima ali naquela região de Kronstadt. Em 1917 e até alguns anos depois tiveram uma participação significativa nos processos de construção da revolução ali, das iniciativas populares. E naquele momento, né, que se começa a gestar, né, um processo que caminhava para aquilo que eles chamavam de terceira revolução, né, superando isso que foi, do ponto de vista deles, a apropriação do processo revolucionário por parte dos bolcheviques, é nesse contexto que se dá uma quarta onda, né, e a onda que vai praticamente por fim as iniciativas anarquistas mais organizadas na Rússia, quando, né, seguindo aí a insurreição de Kronstadt e a própria repressão que se coloca, né, a esses trabalhadores que reivindicavam, né, uma continuidade da revolução para além desse golpe que havia sido dado pelos próprios bolcheviques. E na esteira da repressão de Kronstadt, né, anarquistas são presos em Petrogrado, Moscou, Kiev, Karlov, Katerinoslav e outras cidades. E mesmo os anarquistas que vinham sendo fiéis ao regime nesse momento, a gente está falando aqui de 1921, eles começam a ser também perseguidos, né? Eu havia dito que houve anarquistas que apoiaram mais criticamente e houve outros aí que inclusive foram historicamente chamados de anarco-bolcheviques, né, que de fato se integraram, né, ou ao Partido Comunista ou às próprias estratégias e ideias bolcheviques, e até mesmo esses antigos anarquistas começaram a ser perseguidos nesse momento. Né. Entre julho e setembro de 1921, a Tcheca vai acabar matando os anarquistas que eram considerados violentos, e em janeiro de 22, né, muito em função de um certo incômodo que se criava pelas denúncias do que acontecia com os anarquistas na Rússia, né, em janeiro de 22, aqueles anarquistas que eram considerados não violentos, eles vão ser soltos e se permite que eles emigrem, sendo que a maioria deles vai para a Alemanha. O último momento de aparecimento significativo dos anarquistas na Rússia vai ser no ano de 1922. Tem dois marcos aí importantes. O primeiro, em fevereiro, quando 20 mil pessoas assistem ao funeral do Kropotkin, né? E depois em dezembro, quando o restante dos anarquistas que sobraram presos e que não tinham sido nem fuzilados e nem libertados, eles vão ser transferidos para campos de concentração, né? A partir de então, existe, né, uma articulação dos anarquistas que conseguiram fugir da Rússia em outros países, né? A gente vai ter organizações russas nascendo nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e na Argentina, né? E o anarquismo praticamente terminando, né, nos anos 30, quando seus últimos vestígios, inclusive uma livraria que havia sobrado do Golostruda, o Museu do Kropotkin, que foi criado depois da sua morte, administrado pela sua mulher e um ou outro militante, tudo isso vai terminar durante os anos 30, né, e o anarquismo vai se tornar, né, algo praticamente inexistente na Rússia nas próximas décadas. Tem umas curiosidades que não é tão curiosidade assim, que serve para entender bastante coisa, que dizem que foram expulsos das fábricas alguns diretores pelos operários, e os operários tomaram as fábricas, e daí em certo momento do processo esses diretores voltaram para as fábricas e alguns até se integraram ao partido bolchevique, né?
Então, daí também dizem o Stalin, depois nas críticas de Stalin, que Stalin não nasceu do nada, já tinha um processo acontecendo dentro do partido, né? Então, como que dá para explicar isso, essa volta de talvez membros da própria burguesia entrando dentro do partido? Teve um pouco disso também, além de questões estratégicas e de problemas materiais que tinham? Então, sem dúvida, né, essa dinâmica foi uma dinâmica complicada, né, porque ao mesmo tempo, né, que os bolcheviques foram se apropriando do processo revolucionário, eles vão, em primeiro lugar, se apropriando dos próprios privilégios oriundos das antigas classes dominantes, né? Então, eles vão se apropriando dos bens, né, dos próprios palácios, né, daquilo que era tudo que pertenceu aí, em alguma medida aos próprios czares. Depois você tem um processo de integração de antigos membros, né, das classes dominantes também no Partido Comunista, né? Isso acontece tanto no nível militar, quando você tem comandantes, né, do Exército Branco, por exemplo, que vão sendo incorporados no Exército Bolchevique, e você tem isso no nível econômico, quando antigos gestores das fábricas, né, passam a ser integrados nas fábricas durante o processo de conflito que se estabelece entre as comissões de fábrica e os sindicatos e o próprio Estado, né? Quando a gente fala do nível econômico de produção, né, num determinado momento, é verdade que os bolcheviques eles apoiaram os comitês de fábrica, né? Mas eles começaram a incentivar um processo que a gente poderia chamar de cogestão, né, quando essas empresas elas não eram tomadas pelos próprios trabalhadores e elas eram administradas ao mesmo tempo por um grupo de trabalhadores e também por um grupo de gestores. E muitas vezes esses gestores foram voltando, conforme o partido foi restabelecendo o controle sobre essas iniciativas, né, foram voltando por meio dos antigos gestores que terminavam se filiando ao partido e eram colocados nas fábricas pelo próprio Partido Comunista. Né, porque nas fábricas, né, a dinâmica do processo ali era a seguinte: processo revolucionário estimulando a tomada dessas fábricas pelos próprios trabalhadores. Depois, um momento de extrema tensão, né, o próprio Lenin, o Partido Comunista, chega a apoiar essas iniciativas, e depois, com uma dificuldade imensa de produção, o que acaba acontecendo é que esse controle dos trabalhadores ele vai sendo cada vez mais submetido ao Estado. Num primeiro momento, por uma cogestão, né, de gestores e trabalhadores, e num segundo momento, pelos próprios gestores que já eram membros do próprio Partido Comunista, e dentro de poucos meses ali você tem esse processo de centralização que vai dessa disputa aí entre o que seria um controle operário de fato e uma gestão sindical / estatal das próprias empresas, que é o que vai se consolidar adiante, né? O próprio Lenin, na esteira desse processo, né, no intuito de resolver essa problemática complexa aí da economia soviética, ele vai acabar incorporando, né, uma série de técnicas aí que eram técnicas capitalistas, né? Por exemplo, ele tem alguns trechos aí não muito citados, né, mas em que ele apoia abertamente as técnicas do Taylor, né, e o processo do Taylorismo no trabalho, né? A gente tem também, em algumas outras circunstâncias, a militarização do processo de trabalho, né, a obrigação, no caso militar. Quando a gente fala que a Makhnovitina era um exército voluntário, isso se opunha ao quê? Se opunha, por exemplo, ao modelo do Exército Vermelho, em que era muito comum esse exército abordar uma família com as armas na mão, dizendo todos os homens para o exército, e esses homens eles eram obrigados a defender, né, ou lutar por aquele exército com armas à mão, em função da sua família estar ameaçada de ser fuzilada caso ele não quisesse fazer isso, né? Então, essa ideia de um processo profundamente autoritário no campo político e que vai aos poucos se acomodando, né, a certos elementos do capitalismo no campo econômico, né, é o que vai permitir, já
entre o fim dos anos 10 e começo dos anos 20, permitia alguns anarquistas a acusar aquele regime de capitalismo de Estado. Existia uma polêmica ali entre os anarquistas se aquilo ali ainda poderia ser caracterizado como um tipo de capitalismo mais de Estado, ou se aquilo era um socialismo autoritário de Estado, mas de qualquer forma houve sempre um consenso por parte dos anarquistas que a Revolução Russa esteve longe de promover a emancipação dos trabalhadores, né, que em pouco tempo ela retomou, né, a dominação em todas as suas características fundamentais, a exploração do trabalho no campo econômico, monopólio da violência, o monopólio do processo de tomada de decisão no campo político, alienação dos trabalhadores e vários outros processos que continuam, né? Então, eu gostaria de finalizar, né, com uma questão que um outro dia eu escutei, né, uma companheira chegou e falou pra gente: mas os anarquistas, eles nunca fizeram nenhuma revolução, né? Daí eu falei para ela, bom, os bolcheviques também não e os marxistas também não, se a revolução for concebida como um processo de emancipação dos trabalhadores. Sem dúvida, no processo da Revolução Russa, os bolcheviques tomaram o poder de Estado. Agora, chamar esse processo de uma revolução social, né, que tenha emancipado os trabalhadores, aí já seria uma falsificação grosseira da história, né? E eu creio que o exemplo da Revolução Russa está aí para a gente avaliar tudo que teve de positivo, quais foram os limites, e entender, né, que embora tenha sido uma iniciativa importante, um processo revolucionário admirável, né, não conseguiu atingir os seus objetivos de emancipação dos trabalhadores, né? A lição que fica é, portanto, uma análise crítica desse processo, em geral, né, e desde os anarquistas em particular, para verificar ali quais foram as iniciativas importantes, quais foram os limites, onde houve falhas, onde houve problemas, para que a gente consiga utilizar esse episódio não só como uma peça de museu que ficou para trás guardada na história, mas como um processo histórico que pode iluminar, né, as iniciativas organizativas e populares aí para se pensar o futuro. E só para, depois de toda essa autocrítica que se faz da Revolução Russa, acho que uma das mais conhecidas é a plataforma do Máquina, né? Só para dar uma pincelada, o que ele fala e o que foi a plataforma quando ele foi extraditado, né? Basicamente, o Máquina, ele consegue fugir daquele fuzilamento pelas costas. Ele, depois de algum tempo, vai chegar na França e vai se articular com alguns russos que estavam ali na França em torno de uma revista chamada Dialogue Truda. E essa revista vai começar uma discussão entre os anarquistas, né, sobre, afinal de contas, o que tinha acontecido na Rússia, né? E a plataforma organizacional, né, foi um documento escrito um ano depois, em 1926, e que, na verdade, tenta, por um lado, né, estabelecer uma autocrítica dos anarquistas em relação ao processo da Revolução Russa e, por um outro lado, estabelecer uma proposta de funcionamento para o anarquismo dali em diante, né? Então, a plataforma, ela tem esses dois movimentos. O primeiro movimento é um movimento interessante, que é de olhar para a Revolução Russa e, para além da crítica aos brancos, para além da crítica aos bolcheviques e às outras forças ali que terminaram cumprindo um papel reacionário na Revolução, né, olhar para as deficiências que existiam no próprio anarquismo, né? Então a plataforma é, antes de tudo, um processo de autocrítica do próprio anarquismo, dizendo, né, os anarquistas também tiveram culpa pelo que aconteceu com eles durante a Revolução Russa, né? E a ideia principal que eles sustentam ali é de que houve a falta de organização, a falta de uma estratégia, de um programa comum que poderia ter canalizado melhor os esforços anarquistas naquele contexto, né? E por um segundo lado, a plataforma, ela é uma proposta
né, de como os anarquistas poderiam se organizar a partir de então, né, pensando a ideia de uma organização em 2 níveis, né, por um lado, essa ideia da organização por local de moradia ou trabalho, por um outro lado, essa organização política revolucionária anarquista, e a plataforma vai estabelecer as grandes linhas, tanto dessa estratégia para o nível de massas, quanto para o funcionamento da própria organização anarquista, né? É importante dizer que esse documento, mesmo tendo uma importância histórica considerável, né, durante os próximos anos, ali entre 1927 e 1930, motivou uma discussão significativa entre os anarquistas de várias partes ali da Europa, inclusive da Ásia, mas foi uma iniciativa em grande medida rechaçada pelo conjunto do anarquismo mundial e entendida como algo que teria ali um certo ranço bolchevique, e em função da própria trajetória ali dos membros do grupo que redigiu a plataforma, os anarquistas, equivocadamente, a meu ver, né, acabaram interpretando aquele documento numa chave autoritária e numa chave bolchevizante, vamos dizer assim, né? Mas acho que do ponto de vista histórico permanece como um documento de autocrítica e de proposta que anos adiante vai ser retomado por uma série de correntes, primeiro na França, depois em outras regiões do mundo, e que hoje em dia é um documento mais reivindicado, vamos dizer assim, do que era ali no contexto da segunda metade dos anos 20, começo dos anos 30, quando se tornou um documento meio proibido, um documento meio mal avaliado, vamos dizer assim, algumas vezes até escondido dentro do próprio anarquismo. Bom, agradecer aqui a conversa sobre esse tema que é bastante complicado. Obrigado a vocês aí pelo convite. E deixar o espaço aí para você falar o que você quiser, deixar o contato do ITA, deixar alguns links de vídeos que vocês têm, se alguém quiser entrar em contato para participar, como que faz? Vocês podem procurar Instituto de Teoria e História Anarquista, né, nas ferramentas de busca aí. A gente tem um site no WordPress, e ali tem informações, tem tanto artigos como curso de anarquismo online, que agora a gente completou. Então todas as aulas, e as pessoas podem fazer vendo os próprios vídeos e acessando os slides e tudo isso. A gente está agora administrando o arquivo Nestor Máquina, né? Então toda a produção do Máquina aí disponível está ali online sob nossa administração. Então é um projeto que tem uma série de iniciativas aí. Ali vocês conseguem acesso também para a nossa página de YouTube, para o nosso canal, a nossa página de Facebook, outras redes sociais aí e tudo mais, tá bom? Mas muito obrigado pelo convite e agradeço aí a iniciativa de vocês. Vienen los esclavos sin pan, vienen todos
que pasa es que estamos manipulados por la Casa Blanca. No venda su madre Colombia como esclava. Mira lo que pasó en Irak, no hay confianza. Esta guerra no nos puede oprimir. Todos los